Estou de volta no meu podcast Modestamente Falando. Vai ser bem tranquilo, bate-papo bem descontraído, porque meu convidado, aliás, todos os meus convidados vai ser assim, bate-papo ao vivo, tranquilo, bem relax. E o meu convidado, gente, eu conheço ele já há muitos anos. Muitos anos. Ele já escreveu um release aqui, mas a gente vai falando no meio do assunto aqui, porque ele tem um nome técnico. Quando eu ouvi, eu falei, engraçado. Inclusive, eu até falei, uma marca de refrigerante pode te patrocinar. Olha. Ele deu risada. Hoje comigo aqui, Davi Fantasini! Obrigado, Samuel. Você tá alegria. Bem, rapaz? Muito bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Que alegria estar aqui com você. Tenho certeza que vai render ótimos assuntos. Eu tenho certeza também. Assuntos agradáveis e assuntos polêmicos também. A gente já estava aqui conversando algumas coisas polêmicas, os bastidores, né? Muito legal. Falando de teologia. Muita coisa. O que mais nós falamos? E a gente falou de música, de oratória. Oratória, gente. Muito de legal. Expressão corporal. Sim, é verdade. É importante isso, muito, né? Muito. Você sabe que, já começando a falar da vida, né? Uhum. Eu e a Paula pastoreamos quase 18 anos lá em Sorocaba. Tudo isso, Davi? 18 anos. Meu Deus, plantamos foi 9 bastante igrejas. tempo. 9 igrejas? 9 igrejas lá na região. Várias denominações ou não? Não, bola de neve. Tudo bola de neve. Sim, eu fui enviado pelo apóstolo Rina. O testemunho de como eu fui é demais. Eu falei não pra ele muitas vezes. Deus tirou a minha voz. Eu tive um cisto nas cordas vocais. Que isso? Eu estava pronto para uma cirurgia laser. E aí o médico disse, acabou. Encerra a carreira que você não vai cantar mais. Jesus. E aí eu tinha algumas agendas, porque o cisto ele inchava e as cordas elas travavam. Então não saía som. Eu fiquei som. Depende das mudo. pregas vocais. Elas não vibravam. Igual você põe o dedo na corda do violão, não sai mais som. Não sai mais som. E aí eu tinha que... Ele ia cortar a laser, né? Um pedaço das cordas. Então acabou. Isso. Você sabe que... Sim. Aliás, Samuel foi meu primeiro professor de canto, viu? Não me esqueça disso. Eu quero deixar aqui bem registrado isso. Sim, dei aula pro Davi, para algumas pessoas. Sim. Muitas pessoas. Mas a minha história era mais fisiologia, respiração, dicção, né? E o Davi, esses drives dele, esses agudos aí, ele estudou sozinho, hein? Depois fui estudar bastante. Estudei no ULM. No LM. Eu fui fazer sax, depois voltei para fazer canto popular. Aí fui chamado pela Lenice Prioli, que é uma preparadora vocal de eruditos, né? Tá. Ela... eu dividi a aula com Juninho Afran. Eu e Juninho Afran. Gente, que isso? E depois caí nas graças de uma professora chamada Irene Bentley. Hoje ela é coordenadora de canto da Universidade Federal de Brasília. Meu Deus. Fantástica. Ela me dava aula com um caderno de anatomia. Nossa. Então ela me mostrava, olha, aqui é onde reverbera. Aqui Então eu estudei o meu instrumento, né, por alguns anos. Olha que legal. E aí estudei bastante, cara, estudei muito. Quero mandar um abraço pro Juninho Afran, que é guitarrista da banda Oficina G3. Só Oficina G3, hein? É, só aí. E é interessante, eu estava conversando com ele, como a vida ela é feita de escolhas, né? Sim. E o Juninho, eu fui dispensado pela Lenice, porque eu não me dedicava ao italiano. Não era muito só... Eu falei, professora, desculpa, mas eu não sou professora, eu não sou tinha que cantar mesmo italiano? Italiano, era preparadora vocal de cantores do municipal. Né? Ela era procurada pelos maestros, pelos coordenadores, quando tinha que trocar alguém. Então, fulano vai se aposentar, precisa de um novo tenor. Então, eles procuravam ela e ela escolhia entre os alunos. Tanto que ela estava conversando com o Juninho esses dias, a gente se encontrou lá na igreja e ele falou, ela fez essa proposta para ele, Juninho. Estão precisando de um tenor, é o seu registro, posso preparar você para assumir essa cadeira? É vitalício. É emprego garantido, para tocar no municipal, é fantástico, é carreira erudita. E ele disse não, ele falou não, ou você vai continuar cantando esse seu rock and roll. Nossa. E ele escolheu continuar cantando rock and roll. Olha isso. E hoje ele é o Juninho Afran. Sim. Com certeza, ele é um dos maiores, como ícone, ele é um dos maiores guitarristas. Sim. Né? Isso considerado mesmo. Muito. Pela Fora mídia do gospel, secular. Tudo. O Juninho é fantástico. Sim. Imagina se ele falar, não, ele ia ser um cantor erudito. É verdade, olha. Ótimo. Sim. Bom, mas não ia ser o Juninho Afran. É verdade. Né? Então, como as escolhas... Então, a gente ficou 18 anos lá em Sorocaba pastoreando, né? Então, eu lembro que... Então, mas aí você foi diagnosticado. Fui diagnosticado. Parou de cantar, é isso? Então, eu ainda... Com o cisto, porque foi assim, eu tive o cisto, eu tava gravando o primeiro CD com a Graça Music, do Missionário Henry. Então eu gravei o CD inteirinho, o primeiro Aqui Estou Eu, com um cisto. Porque assim, eu cantava uma música, ele inchava,
e as cordas paravam. Tá. Aí eu tinha que fazer inalação, especializar, aí desinchava, gravava mais um pouco. Que cruz, hein? Foi muito difícil gravar. Os 2 discos da Graça foi muito sofrido. Tá. 8 meses, porque eu ouvia o Espírito Santo falando assim pra mim, né? Eu ia nas igrejas cantar, segunda, terceira música, o cisto inchava, parava a voz, e aí o Espírito Santo me falava, Davi, tu me amas? Eu falava, tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Nossa. E aí cheguei pro apóstolo Rina e falei, tá bom. Você já estava no bola? Já, sempre fui do bola, sempre né? fui do bola. Eu tô com ele desde 94. Mesmo, é verdade. Desde 94. Eu lembro que eu fui cantar no bola ali em Perdizes no começo, você lembra? Ainda O 10, era na Renascer ainda. Eu fui na Renascer. Isso. Acho que algumas vezes com você, depois no bola mesmo. Na Turiaçu. É na Turiaçu. Isso. É. E aí falei pra ele, Rina, tá bom, eis-me aqui. Vou largar a música e vou pastorear. E assim foi, 18 anos pastoreando. Aprendi muito sobre oratória. Tive que aprender a falar em público. Você chegou a fazer aula ou uma coisa meio natural? Não, natural, né? Ouvindo Rina pregar. O pastor, ele já automaticamente ele já vai aprendendo, né? O ritmo da oratória. Uma coisa que eu ensinava sempre. A gente formou alguns... de voz, dicção. Formamos alguns pastores, alguns pregadores lá. Essa é uma safra muito boa de pregadores ali da nossa igreja. E assim, uma coisa que eu ensinava para eles sobre a monotonia. Monotonia vem de monotom, né? Quando a pessoa fala num tom só, sem mudar a nota e isso vai. Isso é ruim porque cansa, dá sono, pessoa. Por isso, a gente está falando de oratória agora. Aliás, eu estou dando aula de oratória. Daqui a pouco eu vou passar o link aí para você que quer fazer aula online, em qualquer lugar do mundo. E a oratória é muito importante, Davi, porque a gente vai aprendendo tanta coisa. Às vezes o cara, ele é o melhor professor do que um outro professor, conhece muito mais, estudou muito mais, conhece muito mais, mas não consegue passar. Claro. Aí você pega aquele que tem menos conhecimento, é um bom professor também, mas ele passa, ele consegue passar a aula. Por isso que é gostoso, às vezes, você ama alguns professores, acaba odiando alguns. Sim. Coitado, às vezes, nem tem culpa, é por causa da como você passa. Comunicação. Por isso que você vê pastores e pastores, professores e professores, mestres, né? Professores. E a oratória é muito essencial, é muito bacana. Pra tudo na vida. Você acabou de falar disso ainda. A monotonia, né? Eu falava pra ele, rapaz, você está monótono. Monotom. Porque você é monotom. E aí ele mudou, ele aprendeu a pregar. Hoje ele é um palestrante, tem 5 livros escritos. Olha isso, gente. Um milagre aconteceu. A gente teve bons frutos ali. A gente treinou ótimos pastores, graças a Deus. Que bacana. Uma coisa que um presente mesmo. São os frutos, né, do pastoreio. Sim. Você vê as pessoas que caminharam com você, né? Não sabiam quase nada de Bíblia, novo convertido. Quando você vê hoje, o cara é escritor de livros, palestrante. Sim. Né? Numa área super, assim... Eu estava falando você da igreja, Davi é da igreja, Davi é cantor gospel, né? Hoje está em evidência essa palavra gospel, né? Eu lembro que nós trouxemos essa palavra dos Estados Unidos, né? Eu, Abud. O Abud foi um dos primeiros, Dama Choque, gente, coisa antiga. Um abraço, o Bispo Abud, está lá no Rio de Janeiro. Ficamos na Renascer Alphaville 2 anos. Que legal. Foi uma época boa. Davi, mas você, antes do Bola de Neve... Eu estava vendo aqui que eu vi que alguma coisa de 5 anos. Que história é essa de 5 anos? Eu comecei a estudar música com 5 anos de idade. É sério isso? Meus pais perceberam que eu tinha uma aptidão. A sua esposa, a Paula, está ali nos bastidores. Não vai dar para filmar ela agora. Qualquer coisa eu confirmo com ela ali. Hein? Com certeza. Como é que você começa a cantar com 5 anos? Não, começo violão erudito. Gente, vida musical 5 anos. Violão erudito. Fui pro conservatório. Passando por formações clássicas. Mãe do Robson Nascimento era minha professora. É mesmo? É a dona Leia. Até hoje tem um conservatório. Robson Nascimento. Lá, eu cresci com eles, né? Ele, os irmãos. Cresci, o Robson era batera na época. Depois Robson Nascimento. O Robson, batera? Batera bom pra caramba. Ele tem um irmão, pianista, o Rodney, né? Rodney, baterista. E a Clau é cantora de jazz. É a Mara, né? É Claudimara. A Mara. Beijo pra toda essa galera. Queridos, dona Leia. Não, fantástico. E aí, Davi, aqui tá falando... Desde pequenininho. Só que foi uma frustração, por quê? Eu fui estudar violão erudito. Então eu tocava Vila Lobos, Bach, tocava as peças eruditas. Sim. Aí eu chegava na escola, imagina, 10 anos de idade, 13 anos de idade, adolescente, né? Toco violão.
A molecada, ai, traz o violão pra escola. E eu levava. Aí eu tocava peças eruditas. Aí os caras, nossa, que difícil. Agora toca uma do Paralamas, toca uma do Legião Urbana. Não saía. Não sabia ler cifra. Eu só lia partitura, né? Sim. Aí fui estudar a cifra, aprendi na igreja a cifra, cresci tocando na igreja, né? Então cresci no ambiente de igreja, né? Desde pequeno, tocando na igreja, tocando louvor, tocando guitarra, tocando violão. Eu estava falando esses dias, como que a igreja, eu ia falar isso aí, acabei esquecendo, é um laboratório. Demais. Né? Você não quer imaginar como que a igreja ajuda em todos os sentidos, né, Davi? Até hoje, principalmente, pessoas que chegam com depressão, ansiedade. E aí, além da igreja dar esse laboratório né, de profissionalismo, de tudo, todas de as vida, profissões. né? Você entra lá, eu tenho um amigo meu que entrou lá e falou, Samuel, eu nunca imaginei na minha vida, mas nunca, porque minha família não tinha nada a ver com música, não tinha cultura musical. Eu ia tocar piano na vida. Cheguei na igreja, precisa de um pianista, vai lá. Então a igreja é uma escola, um laboratório para tudo na vida, né? Lá em Sorocaba mesmo, a gente começou um ministério de iluminação, que é pandemia, precisou todo mundo gravar culto, então precisou ter iluminação. E aí uma irmã falou para as lives. Vou começar a fazer isso. Ela era casada com um iluminador profissional e ela falou, vou começar um ministério de iluminação, vou aprender. E eu no palco falei, né? Olha, irmãos, quem quiser começar, quem sabe não se torna a sua profissão. E a irmã que começou o ministério, hoje ela tem uma empresa de locação super bem, ela vem para São Paulo. Ela é uma iluminadora de primeira, ela é contratada para shows, para eventos. Então, ela que começou o Ministério de Iluminação, hoje é o trabalho dela, gente, a profissão tá vendo dela. isso aí? E ela é boa, viu? O cara ganha super bem, olha tá super bem isso. no mercado. Muita gente. Que escola, que Quantos laboratório. músicos não foram descobertos nas igrejas hoje? O Robinho Tavares, Déio, Duca. Eu lembro, tava junto. O produtor lá, famoso... Dudu Borges. Dudu Borges. Eu que trouxe ele para São Paulo. É mesmo? Foi. Eu lembro da gente recebendo ele na Lins. E eu que trouxe ele. É você que... Eu fui conhecer ele lá em Campo Grande. Olha... Conheci ele em Campo Grande, lá na Igreja Batista, na Quinta Gospel. Eu ia lá para cantar. Aí, precisava terminar meu primeiro disco, que é Amigo de Deus, fiz em Haddad. Isso já CD solo, né? CD solo. Porque nós vamos falar do Praise Machine. Praise Machine foi em 94 a 98. Porque eu conheço você nessa época. Isso. No Praise Machine, não é isso? Praise Machine. Começando... Isso que ano? 94. Gente... Meu tempo... O que você que está nos assistindo agora estava fazendo em 1994? Pelo menos você já tinha nascido. E aí é engraçado, porque Praise Machine era um grupo de louvor, Ministério de Louvor da igreja local. Aí o pastor Ubirajara Crespo, que era o nosso pastor. Renascer, né? Pastor Ubirajara. Que tinha um filho que tocava sax. Isso, tocava com a gente. Com vocês. Sim, e aí ele me apresenta um rapaz chamado Rinaldinho. Nossa. Falou, esse aqui é o Rinaldinho, ele tem um ministério de evangelismo para surfistas, que se chama Bola de Neve, e ele vai começar a fazer reuniões de sexta-feiras aqui na igreja. Vocês precisam se conversar. Porque eu era o líder do louvor e era o líder do áudio. Então, mas só para você ver também que a gente também tem história. O Rina, para ser sincero, ele chega primeiro na Lins. Depois que ele vai para Perdizes. Isso. Então tava eu, o senhor Déio Tambasco, ali sentado ali. Acho que tinha acabado uma reunião, ou nós íamos ensaiar. Tava eu, o Déio ali e tal. Aí, de repente, chega o pastor Esteve Hernandes, conhece? Conheço. Aí o Esteve Hernandes chega assim, Samuel e Déio, o que vocês estão fazendo aí? Conversando, eu não lembro se ia ter ensaio, alguma coisa assim. Então, tá chegando uma turma de Perdizes. Isso. Que é o Rina e a irmã Priscila. E a Priscila. Uns 10 jovens, 15 jovens. Cara, não esqueço disso até hoje. Vocês podem ir lá receber? E era o Rina chegando na igreja, depois ele cresce ali, depois ele vai para Perdizes. Muito bem. Aí a gente conhece você lá. Me conheceu lá, começou lá o ministério, né? O evangelismo toda sexta-feira. E aí a gente era o grupo de louvor da igreja. E aí eu falei, aí que nasce o Praise Machine. Porque eu falei, você vai precisar de uma banda. O que surfista gosta de ouvir? Reggae. Então a gente mergulhou no universo do reggae, viramos o Bob Marley do avesso. Descobrimos Skank, Cidade Negra. A gente foi pra essa linha do reggae pop. E aí a gente se torna uma banda de reggae por causa do Bola de Neve. E aí cresce o Bola de Neve, que explodiu. Cresce o Praise Machine, como banda de reggae que explodiu no Brasil inteiro. Na época. E cresce a Igreja de Perdizes, que virou uma igrejona, né, cara?
Sim. Os 3 pilares. E o povo que está ouvindo, o povo mais jovem, né? Claro. Sim. Tem como ouvir Praise Machine? Tá Tem nos streams, tem. Plataformas? Você deu o toque. Ah, você deu o toque. A gente fez um samba reggae. Aquele que tem aquele bom é estar contigo. É esse CD? Gente, essa música é linda. Aí a gente fez... Linda. Essa música foi um dos hits da época, né? Tocou muita. Muito. O meu Senhor, que é a única música da banda que não é reggae. Aliás, gente, eu tenho que pedir desculpa para vocês que, por enquanto, o programa tá curto. Porque meu convidado canta, ele vai cantar aqui. Para você que não conhece, minha turma toda, minhas redes sociais, Davi Fantasini. Aliás, ele postou um vídeo que esse eu, graças a Deus, estava dirigindo, que é o Troféu Talento. Eu fui diretor do Troféu Talento. Quando eu vi aquilo, Davi, aquilo é antigo, hein? Com a banda. O pacote. Meu, ali você, eu acho que cantou tudo que você sabia na vida, né? Foi. Porque foi um dos melhores musicais até hoje do Troféu Talento, aquilo, com a banda. Pra quem não sabe, aquela metaleira, era do Djavan. É a mesma metaleira que fazia o Djavan. A banda era incrível. O Minunes que fez o baixo. Ele que fez o arranjo. Ele fez o arranjo. Do Comunidade Nilópolis. Mas fez um arranjo Ed Motez, aquilo... Nossa, na hora que eu vi, cara, eu acabei... Meu foi demais. Foi muito bom, né? Foi demais. Eu tava muito afim de cantar aquele dia, né? Deixa eu cantar. Não, e também, eu falei assim, gente, tocar e cantar no... O Troféu Talento era tipo uma Copa do Mundo, né? Sim. Era Credit Card lotado, e não era só lotado de gente, assim, comum no dia a dia, era diretor de gravadora, cantores, todos os cantores. O mercado fonográfico estava ali. Então, o cara para cantar ali, ele tem que ter muita frieza, muito, né? E você estava tão solto, você estava tão confiante, com uma plateia tão crítica, né? Porque aí você olha na plateia, estão os cantores. O mercado fonográfico estava todo ali. Então é uma vitrine. Os críticos, né? Os diretores de gravadora. É verdade. Eu lembro que tinha até jurado do Raul Gil. Todo mundo ia, né? É verdade. O último Troféu Talento bate na minha porta lá o Bruno e Marrone para elogiar o prêmio. Que legal. Você vê que coisa? Que legal. Não, e era demais, assim, a apresentação. Sim. O roteiro era muito bacana. Muito bacana. Era uma apresentação que você assistia tranquilamente. Assim, você não cansava. É verdade. Então, daqui a pouco, o meu convidado, Davi Fantasini, vai cantar para nós. Fantasini é italiano? É italiano. Igual pizza, né? Fantasini. Meu avô era da Bolonha. Seu pai e sua mãe? Meu pai é de Portugal e minha mãe é italiana. Italiana. É o meu avô materno, que é o Ruggero Fantasini. Que legal. Fantasini, de Bolonha. É mesmo? Veio da Bolonha. E essa linhagem italiana, né, que veio do meu avô e traz essa cultura que a gente tem, né, do italiano estar sempre alegre, sempre na mesa. Isso é verdade mesmo, né? E minha família é sempre assim. É a cultura, é o estilo do italiano, né? Tá feliz, vamos comer. Tá triste, vamos comer. Então a gente sempre comida em todas termina as ocasiões. Na mesa, sempre. O italiano sempre termina comendo. Você gosta de comer, Davi? Muito. Aprendi. Você já foi 150 quilos. Eu lembro disso. Lembro que no Fama, assim, no começo eles me deram só músicas rápidas pra cantar. Davi, que foi do Fama, da Rede 2002, Globo. Fama 2002, foi uma explosão, aí foi secular nacional, né? Secular nacional. Eu lembro disso, uma febre também. Saí de lá com um contrato de exclusividade 1 ano, né? Nossa. E Poladian me procurou pra começar uma carreira secular, mas eu não quis. Quis ficar no gospel. Tá. E ali foi muito legal. Eu lembro que, assim, as primeiras 3 músicas que eu cantei, tudo música rápida. E com coreografia. Eles me botaram para dançar e eu fui super bem. Eu lembro que uma vez eu tava na esteira correndo assim, que me fizeram emagrecer lá. Me fizeram, tem que emagrecer. Também. Aí eu falei assim, gente, me dá uma música mais lenta, uma baladinha, né? Que eu preciso mostrar para as pessoas que eu não sou só um corpinho bonito que dança, eu sou uma voz que canta. Foi divertido o Fama, cara. Foi muito bem, fui muito bem tratado, fiz grandes amigos. Dali saiu Fábio Nestares, que hoje é vocalista do Roupa Nova. Olha só. Tiaguinho, que foi vocalista do Exalto, hoje tem carreira solo. Olha, gente. Amigos queridos, você não sabia. Né? Faz tempo, né, que nós assistimos. 2002. 2002, Tem caras ali que fantásticos, né? O próprio Marcos Vinícius, que foi o vencedor da minha edição, já foi no Ratinho. Ele é o canta o menino da porteira em qualquer letra. É ele que Ele ganhou? é o Marcos Vinícius, ele é o ganhador do Fama. Olha. Cara super inteligente, baita do compositor. Eu vi lá no Ratinho, ele é bem... E foi saindo do Fama que eu comecei a pregar. Porque
eu comecei... Você não era pastor? Não era pastor, só cantor. Aí eu ia nas igrejas dar testemunho. Tá. E o meu testemunho era um testemunho... Porque quando eu liguei para minha mãe, eu fui eliminado na semifinal. Depois eu descobri que... porque é um programa de televisão, né? Sim. Então ele foi conduzido para me tirar. Tá. Eu ia ser o ganhador. A gente recebeu lá Ed Mota, Alexandre Pires, né, o Cidade Negra. E aí a galera me falava, você vai ganhar, você tá indo bem. E aí depois eu soube, quando eu saí, que eles foram em casa. Porque, sabe, cara, eu fiquei sabendo que depois eles foram em casa, fizeram com os meus pais, com vizinhos do prédio, uma festividade da minha vitória. Meu Deus. Faixa, parabéns, campeão. Aí eu cheguei em casa e minha mãe falou, não entendi nada, eles eram que gravaram a gente. Meu Deus, que loucura. O que aconteceu? O Marcos Vinícius é um menino que morou na rua. Não conhecia a mãe. Mais Ibope. Mais Ibope. E era a semana de final do Fama, era a semana que começava Criança Esperança. Então, é um programa de TV. Tá. Né? Então, faz parte. Então, quiseram usar a história dele. Tá. E aí, o que eu descobri? Na semana da semifinal, eles mudaram as regras do programa. Tá. Eles tiraram o voto popular. Porque toda semana tinha um voto popular. E aí, tiraram o voto popular. Então... escolheram 4 finalistas. Um dos professores, um dos apresentadores, um não sei quem e não sei quem. Tiraram o voto... o quarto foram os candidatos que votaram no quarto. Você acha que o candidato vai votar em mim? Lógico que não. Eles me tiraram. Então, me tiraram na semifinal. Porque se eu fosse pra final, eu ia ganhar, com certeza. Sim. Tava muito bem preparado, tava estudando na época. Sim. Tava super bem. E você, pelo menos ququando eu conheci o Davi Fantasini, você sempre amou cantar, né? Sim. A paixão pelo canto, né? Você hoje é pastor, você prega, sim. Né? Soube que hoje agora é um grande vendedor... Mas a sua paixão é cantar. Tanto é que você dá uma parada na carreira musical, não dá? Sim, para cuidar da igreja. Pra cuidar da igreja. Porque naturalmente eu desacelerei. Apesar de sempre estar cantando ali um pouquinho, mas a carreira parou, né? Parou. E parece que você está voltando agora a cantar. Tô voltando. Me despedi do Bola de Neve, né? Depois de tantos anos de Bola de Neve. Lá. Não estou mais na igreja. Já está em alguma igreja, não? Não, eu estou frequentando uma igreja em Alphaville, a Live Church, um pastor muito querido, um amigo já de alguns anos. E aí decidi... Como é que chama o pastor lá? Pastor Tiago Gouveia. E aí, eu e minha família, os meus filhos gostaram, a gente se adaptou bem à igreja. Não quis começar uma igreja, não entendo de Deus que eu tenho esse chamado para ser o pastor sênior de uma igreja. Não entendo isso. Entendi. Eu fui chamado por Deus para pastorear uma igreja Bola de Neve com o Rina. Tá. Com a partida do Rina, eu já entendi que eu não... ia continuar no Bola de Neve. Minha aliança era com ele, minha história era com ele, né? Então, acho que a minha história no Bola de Neve termina quando termina a história do Rina. Isso para mim é bem claro. E aí a gente sai e eu decidi não abrir uma igreja, não começar uma igreja. Estamos frequentando uma igreja, sendo cuidados. Ali eu toco saxofone, não canto. É uma coisa que já faz muitos anos que eu queria voltar a tocar, que é o sax. Que eu toquei na Nipo Brasileira, pastor Fernando Takayama. Que eu sei que tem uma história legal com seu pai, né? Sim. O Fernando, só resumindo, Fernando Takayama era professor do meu pai como pastor, chamado Inatael, da Igreja Batista. Os dois pastores estudando. E o Takayama era professor deles no cursinho lá na escola. Não lembro se era supletivo. Escola secular. Que legal. Em Osasco. Que legal. E o Takayama percebeu que eles não paravam de falar de Bíblia né, no intervalo. Aí o Takayama se juntou para conversar com ele. O Takayama estava desviado. Olha só. E ele volta para Jesus com meu pai e com esse pastor Batista. Que legal. Ele conta um testemunho, tem gravado o testemunho dele. E começaram a ir no monte, então ele reacendeu a igreja com meu pai. Que legal, cara. Muito forte. E olha só, você foi eu fui fruto do ministério do seu pai. Então, seu pai reacende o Takayama, eu passo pelo Takayama. Esse lance como a gente, eu costumo dizer assim, né, eu entendo o mundo espiritual e a vida, eu entendo a igreja não como uma pirâmide. Né? Porque hoje as pessoas têm muito essa visão de liderança da pirâmide, né? O topo e a base. Sim. Eu não enxergo assim, tanto que a Bíblia não enxerga assim. Isso é um padrão fora da Bíblia. Eu entendo que a mente de Deus é circular.
né? Se você olhar o universo e como os planetas funcionam, eles são circulares, né? Os ciclos, a Bíblia é toda feita de ciclos, né? Sim. O Shemitah de 7 anos, o Jubileu de 50, né? Os ciclos da Lua. Então, a mente de Deus, ela é cíclica. Ela não é piramidal e nem retangular. Ela é cíclica. Então, você vê ali as festas, né? As 3 grandes festas, elas são cíclicas. Sim. A mente de Deus é cíclica. A mente de Deus não é uma mente piramidal. Tá? Então, a questão da liderança, eu não enxergo como maior e menor, mais no topo, mais na base. Eu enxergo como esferas de influência. Então, essa palheta aqui tem uma esfera de influência. Esse copo aqui tem outra esfera de influência. A questão não é quem está acima de ninguém, é quem tem uma esfera de influência mais larga. Essa mesa tem outra esfera de influência. Então, vamos dizer que essa aqui é a esfera de um apóstolo. Essa aqui é a esfera de um pastor. Essa esfera... Então, a gente vai, ao longo do tempo, desenvolvendo a nossa esfera de influência e a gente vai aumentando. Então, em alguns momentos, a gente se conecta. Seu pai se conectou com o Takayama, que se conecta comigo, que se conecta com as pessoas com quem eu cuidei. A esfera de influência, elas vão se encontrando. Então, nós dependemos um dos outros, né? Nós somos interindependentes. Então, o corpo de Cristo precisa um do outro. Verdade. A gente precisa entender isso, né? Então, eu costumo... assim, ser muito cauteloso com críticas a denominações. Porque cada denominação é uma função do corpo. É verdade. Né? Então a gente precisa de todo mundo. A igreja precisa, de alguma maneira, se reconectar. A gente nunca vai concordar com as mesmas coisas. Aí entra naquele lance de doutrina. Cada um tem sua doutrina. Cada um tem a sua doutrina, a gente estava falando de arminianismo, né? Eu estava aqui conversando com o Davi nos bastidores, eu perguntei se ele era calvinista ou armeniano, né? Falei que nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Eu tenho uma terceira visão. E é uma visão muito polêmica, que ela tem a ver com genética. Uma das coisas mais importantes que vai ver na Bíblia é genealogia. Como a Bíblia fala de genealogia. Verdade. Muito. Isso é muito importante para Deus. Representa de Cristo, né? Muito. Então você vê que lá no Gênesis, Deus já fala para Eva, né? É uma luta de genealogia. A linhagem, a sua linhagem vai lutar com a linhagem da serpente, né? Então tem uma linhagem que ela é pura. Deus vem buscando remanescentes. Noé, Matusalém, Enoque. E aí ele vai procurando uma linhagem que não tenha uma contaminação genética até chegar em Jesus. Nossa... Eu tenho que trazer o Davi só para esse assunto aqui, viu? Que é polêmico. É polêmico. E aí eu começo, por exemplo, a linkar com... No Bola de Neve a gente tinha um cuidado muito grande com casamento. Com quem você vai se casar. E você vê que a Bíblia também é muito sério isso. E Deus fala para os semitas, né? Não se misturem com outros povos, com outras genéticas. Porque eu preciso que uma linhagem genética pura chegue até Jesus. Isso é muito importante com quem você casa. Muito. De todos os aspectos, né? Para minha esposa, quem é responsável pela educação dos meus filhos, pelo caráter deles, né? A minha esposa que ensina os meus filhos a orarem, a ler a Bíblia. Então, uma esposa temente a Deus vai me gerar homens, filhos temente a Deus. A genética, né? Isso é muito importante, né? Você vê a carga genética dos pais nos filhos. Né? Então, você vê crianças com tendência à obesidade, com tendência a diabetes. Não tem como negar essa carga genética, né? Isso também tem a ver com predestinação. Mas isso a gente deixa para o próximo podcast. Esse aí é um podcast que eu tenho que... Vou trazer até mais um teólogo aqui para aquecer. Eu não quero concorrer lá com o meu amigo Cavalcante, não. Mas a gente vai debater muita coisa aí. Ó, Davi, que é um pastor, que é teólogo. Não sou teólogo. Não sou nem... Nunca estudei. Nunca estudou teologia? Não, nunca estudei teologia. Pastor de natureza? Bíblia. Minha base é Bíblia. Até porque a grande parte dos seminários... Mas o nome teologia, claro que está atrelada... Teologia, estudo de Deus. De Deus. Se você estuda Bíblias puras, você também está estudando, né? O problema é que atrelou a universidade, seminários, né? É que os seminários teológicos têm uma raiz jesuíta, né? E aí você vem de uma linha jesuíta, é muito perigoso isso. Entendi. Você já vem com uma pré-determinação. Entendi. Todos eles têm sua escola, sua doutrina também. Então eu prefiro ir direto na fonte. E assim, eu vejo a teologia assim... Confessional, né? Você consegue entender um macaco estudando um homem? Não. Então como é que um homem vai estudar a Deus? Não dá, né?
Entendi. Tem. É ele que está falando, mas tem muita coisa aí. Desculpa. Imagina, é legal isso aí, é bacana. Não, a Bíblia precisa ser... Jesus não falou que os teólogos iriam nos ensinar todas as coisas. Ele diz assim, eu enviarei um outro e ele vos ensinará todas essas coisas. Olha isso, gente. Tá? Então quem explica a Bíblia para mim é o Espírito Santo. Ó, que bacana. Isso é importante, porque a Bíblia fala sobre isso, que é o guia, né? Ele é o Espírito Santo. Ele que vai ensinar tudo, né? É ele. Puxa vida. Muito bom, muito bom. A Paulinha tá ali, que é a esposa do Davi Fantasini. Depois, no finalzinho, se você quiser chegar ali para você ver a Paula, que tá com a gente aqui. O nosso diretor, que é o Diego, nosso diretor hoje. Diego, como é que tá indo aí? Tá tudo a 1000 por hora? O som? Tudo ótimo. Tá tudo, a iluminação, tudo 1000 por hora, né? Eu tenho um diretor aqui, meu filho. Você sabe que eu tenho uma história interessante com a Paula, né? Eu fui da gravadora do missionário R.R. Soares. Sim, a Graça Music. Sim. Foi da época do Maurício? Foi ele que me trouxe para Graça levou, Music. né? Aliás, o Maurício e você me levaram para Line Records, Sim, né? 3R Produções. É verdade. Não é? Através do Jonas. Sim, do Jonas. Querido. É verdade. Você vê quantas coisas, né? Muito. A gente sempre se conectando, sempre, Samuel, sempre. Verdade. Você me ensinou canto, você me levou para 3R. Aí o Samuel me leva para Graça. E ali 3 anos andando com missionário, aprendi muito com missionário. Um homem de Deus. Mas eu levava cada bronca dele, Samuel. Sério? Muito. Uma vez eu fui no programa dele, a Paula tava lá e eu fui cantar a música que eu fiz pra ela, né? Que era português. Eu amo você, não sei mais viver sem teu amor. Posso me entregar, eu não vou temer. Sozinho eu nunca vou ficar. Porque por toda a vida eu sei que eu tenho você. Essa eu fiz pra Paula. Ela tá E aí quase falei, chorando ali, gente. Você foi homenageado com a música do Davi Fantasini. E essa música também dá pra ouvir em algum lugar? Sim, tá nas redes sociais. Todas as redes sociais. YouTube, como é que ela chama? Stream, por toda a vida. Por toda a vida, Ela Davi tá numa Fantasini. coletânea da Graça Music que chama Românticos. Que lindo. E aí vou cantar no Missionário, vou cantar essa música. E aí falo, Missionário, eu vou cantar a música que eu fiz pra mulher que mudou a história da minha vida. Aí eu cantei. Depois que eu canto, ele pega e me fala assim, Fantasini, quem mudou a sua vida foi Jesus. Não foi a sua esposa. Você fala, tá bom, missionário, não foi. Mas ela mudou também. Ela ajudou, ela Claro. tem uma porcentagem, né? 90%. Acaba, Ela é que tira a 5ª série de mim. Olha, mesmo? Porque você Sempre me conhece. corrigindo. Sempre. Samuel, eu sou... Mas todo mundo tem uma 5ª série, tá? Mas eu sou o 5ª série flutuante. Eu flutuo, Samuel. É mesmo? Eu sou sonhador. Eu sou sonhador. Mas é importante, não é? José, um José da Era um vida. sonhador. É, um sonhador. Tem que sonhar, né? Eu digo, bem, pessoas que sonham tem limite. têm esperança. Isso é importante. Não pode tirar a esperança de ninguém. Porque quando morre o sonho, você vai esperar o quê da vida? O sonho do meu pai... Bem, nós somos em 8 irmãos, né? Você conhece a Raquel, alguns você conhece, né? E, Davi, o meu pai veio de uma família muito pobre, de Mococa, interior de São Paulo e tal, né? De roça, essas coisas. Muito pobre mesmo. Mas ele veio para São Paulo para tentar a vida, porque a família era muito grande. São Paulo era a terra da oportunidade até hoje. E ele começa a estudar aqui. E ele vai para o Mobral, depois vai para o Supletivo, começa a estudar. Ele cria uma paixão pelo estudo. Uau. O cara da roça, depois ele foi chefe de eletricista, essas coisas, né? E ele começou a estudar sozinho. E depois ele falou, eu quero fazer uma faculdade. Que legal. Pai, o senhor tá velho. Todo mundo, não, para com isso. O senhor não precisa mais. Mas era o sonho. A realização. É o sonho. O sonho não pode acabar, Davi. O sonho você tem que estar no coração sempre, não importa a idade. Meu pai entra na faculdade aos 60 anos e aos 65 anos ele sai formado. O que ele fez? Fez teologia. Uau! Lá na Metodista. Incrível. Saía de Osasco para ir lá em São Bernardo, que era o sonho dele. Incrível. Né? E aí foi um dos formandos, foi um dos alunos que mais marcou a universidade até hoje, tem história dele lá. É mesmo? Sim, um senhor que estava com problema ele tinha diabetes, problema nas vistas. Ele ia parar, ninguém deixou ele parar, foi até o final, pegou diploma. Que legal. Então, é o sonho. Né? Então, isso é importante. Sim. Sonha mesmo, Davi, você que está ouvindo, seja imparável. Sonhador. Os sonhadores. Porque eu tô vendo que o Davi já plantou árvore.
Eu já plantei alguma árvore, meu amor? Falta árvore, tá? Não, Você sabe que na vida a gente tem que plantar uma árvore e escrever um livro. O livro. Bom, eu plantei 2 árvores. Davi e Mateus. Então já as árvores como é que é? Genealógicas. Genealógicas. Do Davi são os filhos. Né? E ele também escreveu aqui, tá, gente? O Código de Josué. O papel da igreja pós-pandemia. Olha que interessante. Esse livro é fruto de 2 anos de pregações. Deus começou a dar uma série de mensagens para mim. Seu diretor tá bom aí? Aí. Perfeito. Uma série de mensagens Deus começou a me dar. E eu, por 2 anos, eu não conseguia pregar sobre outro tema. Nossa. Que são as 3 festas bíblicas, né? Pessa, Shavuot e Sukkot. Isso em hebraico? Páscoa, Pentecostes e Cabanas. Que a igreja, e até os judeus chamam erroneamente de tabernáculos. Mas não existe festa de tabernáculos, é festa das cabanas. Sukkot é cabana, é plural de sukkah. São as cabanas que Israel morou no deserto por 40 anos. Nossa. Tabernáculo era a tenda de Moisés. Então, esse livro é um resumo dessas 3 anos, 2 anos pregando sobre essas festas. Nossa, Jesus. E o que elas significam na nossa vida. E o que Deus ia me dizendo? Que haveria um reset na humanidade para que a festa de Sukkot, que é a última festa que falta se cumprir, começasse. Páscoa já se cumpriu. Sim. Jesus já veio. Agora, em que data que Jesus veio? Em que festa Jesus veio, morre como o Cordeiro Pascual? Pentecostes? Não. Não foi Pentecostes? Em que festa Jesus vem para cumprir a Páscoa? Em qual festa a festa Jesus... da Páscoa, não? Da Páscoa. Entendeu? Ele vem para cumprir a Páscoa na festa da Páscoa. Tá. Certo? Tá certo. E a Páscoa fala do quê? Morte e ressurreição. Tá. Em que festa... É simples. Mas em que festa vem o Espírito Santo, assim como vem... Em Pentecostes. Sim. Em que festa Jesus vai voltar para reinar o milênio? Não sei, nunca pensei. Sukkot. O Sukkot. É a última festa. É a última festa. Eu não sei em que ano. Ninguém sabe, né? Não sei em que ano. Mas Jesus volta no meio de uma festa de Sukkot. Olha, interessante. Não, se Jesus vem na Páscoa, se o Espírito Santo vem em Pentecostes, quando que vai cumprir o Sukkot? É o milênio, é a volta de Jesus. Sukkot fala sobre isso, né? Entendi. As muitas águas, Apocalipse. Tá. É na festa de Sukkot. Olha, interessante isso. Eu estou curioso para ler esse livro aqui. E aí, Davi, 2 se alguém anos. quiser adquirir esse livro, onde pode encontrar? Tem na Conde, não? Não tem. Não tem distribuidora, tem comigo só quando eu vou pregar nas igrejas que eu levo. E eu tenho pouquíssimas cópias em casa. Você não que faz fiz mais. parte de uma igreja. Eu não tenho um público só gospel. Sim. Mas você que é de alguma igreja, para você adquirir, convide o Davi para... Fala com o seu pastor. Convide o Davi para ir lá cantar e pregar e já vai vender o livro. No meu Instagram você consegue. No Instagram consegue? Consegue. Pedir lá e você envia as coisas tudo direitinho? Sim, eu envio. Pelo correio. Então tá mais fácil do que eu imaginava. Ótimo. Eu tenho algumas cópias ainda, não são muitas, né? Essa é a 3ª tiragem que eu fiz. São 3.000 livros. Olha, essa tá acabando isso já. É independente, né? É independente, fui fazendo. O apóstolo Rina que pagou a primeira tiragem. Sério? Paizão, né? Falou, eu pago a primeira. Depois devolvi o dinheiro, paguei ele e fiz as outras 2. Poxa graças a Deus. E aí, eu não sabia que era um livro. Eu sei que quando veio a pandemia, eu entendi sobre o que era o livro. Tá. E eu entendi que a pandemia era o reset que Deus estava me falando. Tá. E que aquilo ia mudar o comportamento da humanidade. E que como a igreja... mudou, né? Como mudou. Tá. E que a igreja precisa entender qual é a nova mentalidade. Moisés levou o povo até Gilgal. Quem levou o povo de Gilgal a conquistar a terra foi Josué. Então a igreja tem que deixar a mentalidade de Moisés e entrar numa mentalidade de Josué. O mapa para essa nova festa, para esse novo tempo é Josué. Porque aquilo que nos trouxe até aqui não é capaz de nos levar daqui para frente. Entendi. Ou a igreja entende essa porta, ou a igreja entende essa festa, ou ela entende qual é o papel dela nesse momento da história, ou ela vai ser irrelevante e vai morrer no deserto, assim como a geração de Moisés morreu. Tô falando que tem muito assunto. Tô falando, meu Deus do céu. Ô, Davi, eu tenho algumas perguntas para fazer para você daqui a pouquinho, mas eu queria ouvir você cantar uma canção. Porque... Eu falei para você que 1 hora era pouco, né? 1 hora é pouco. É pouco. Muito pouco. Gente, 1 hora é muito pouco esse homem. Mas a gente vai fazer um repeteco com muito mais horas no próximo programa.
Vou fazer a música nova. Acabei de lançar. Ah, tá. É a música nova. Mas é uma regravação, né? É uma releitura. É um clássico da música Essa paz cristã. que eu Essa sinto paz, em gente. Eu minha cantei muito isso aí. É um single, né? Já tá, não? Já. Tem videoclipe, não é isso? Tem videoclipe. Nossa, tá no canal da Vevo. Já tem 3 mil visualizações. Nossa, o canal da Vevo, gente. Que bacana. Poxa, que lindo. Uma parceria com a Masteriza Records, que é do Roberto Osti. Meu amigo Steve. Fantástico, um videomaker maravilhoso. É bom demais. Falei pra ele, Osti, Beijo, daqui pra Steve. frente, tudo que eu fizer de vídeo é com ele. Eu vou marcar o meu podcast. Ele vai estar envolvido não só com as pessoas mais conhecidas, cantor. Não, vai vir gente aqui dos bastidores também, que às vezes não aparece muito, né? Para falar do dia a dia. Eu quero aqui advogados, médicos, jogadores, produtores, diretores. Eu vou falar de tudo aqui. É bem tranquilão. Ótimo. Então essa é a música nova. Tá lá no YouTube. Tá bom. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo o meu Senhor. Não olho circunstância, não. Olha o seu amor não fico vista. Alegre estou. Não olho circunstância, não. Olha o seu amor não me fico vista. Alegre estou. E ainda que os montes não floresçam e que a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema em confia. Não olhe sem não. Olha seu amor não fico vista. Alegre estou, não olhe circunstância, não. Olha seu amor não me fico vista. Alegre estou. Não olha circunstância, não. Olha seu amor não me fico vista. Alegre estou. Não olha circunstância, não. Uau! Gente, muito bom! Diretor, todo mundo batendo palma aqui. Graças a Deus ele voltou. Glória, tô de volta. Ele voltou, gente. Olha que voz privilegiada. Meu, eu fico feliz que é meu amigo brasileiro e servo de Deus da igreja, Davi Fantasini, com essa voz maravilhosa. Davi, você fez tudo isso aí no videoclipe? Mas, eu tô com uma tosse alérgica, já tem 3 semanas. Tá brincando, imagine se não tivesse sem tosse o diretor, Diego. Um pigarro chato aqui, pegando nos agudos, assim. Porque tudo depende de vibração, né? Sim. As cordas vocais, a vida, a mente humana, né? Nós somos vibração, tudo está em vibração, né? Você sabe que uma das coisas interessantes que eu estava conversando com o profeta Davi Rebolo, um cara muito legal para conversar, é sobre como Jesus atravessava as paredes, né? Depois de Pentecostes, ele fala que ele atravessava as paredes. Sim. E aí a gente estava explicando como a física quântica pode explicar isso. Porque as moléculas estão em movimento, né? Tá. Você já assistiu um seriado chamado Flash? Não. Flash. Não, mas já vou notar aqui. O Flash. O Flash. Sim. É o vermelhinho. Acho que eu vi o filme, né? Isso, e tem um seriado. Muito legal. E ele descobre como atravessar paredes. Ele se move na mesma frequência em que as moléculas da parede estão se movendo e ele atravessa as paredes. Então, assim, o controle da vibração
Na oratória. Na oratória. Né? Na tonalidade, a vibração, a frequência com que você dispara as palavras. Então, a frequência quantos hertz, né, vibra as suas pregas vocais. Tá. Né? Então, se você fala muito grave, vai ficar cansativo. Sim, você tem que variar a frequência, né? Você parar para pensar Todas que... elas, né? Sim. Então, tudo é frequência. Tudo é frequência. Tudo é frequência. Imagina que nós somos seres multidimensionais. Você já deve ter assistido o filme do Doutor Estranho. Sim. Ele acessa um mundo astral, né? Nós somos seres bidimensionais, multidimensionais. Nós acessamos as multidimensões que existem, né? Paulo fala, fui levado ao terceiro céu. Então, nós somos seres que conseguem... Então, imagina que o nosso espírito, a Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Então, o nosso espírito acessa lugares celestiais. E ali de lugares celestiais, o nosso espírito entra na mesma vibração que o céu vibra. E aí é como um microfone, onde Deus fala nesse microfone, que é o teu espírito. E através de um fio, de uma corrente elétrica, ele conecta a sua alma, e a sua alma traduz isso para o seu corpo, assim como um alto-falante, onde ele as bobinas, né, tem a magnética, corrente eletromagnética, e aí o alto-falante começa a vibrar e o seu corpo vibra na mesma vibração que o teu espírito está vibrando. Por isso que quando você está na igreja e você sente a presença de Deus, seu corpo arrepia. Sim, verdade. Porque é uma frequência que você acabou de acessar num lugar dimensional. Tá vendo, gente? Olha que aula maravilhosa com Davi Fantasini. E é interessante isso, né? E eu tô aprendendo muito. Agora comecei a dar aula de oratória, Davi. Fantástico, eu quero fazer sua aula. Nossa, vamos combinar. Vamos combinar. E a gente tem umas histórias assim bacanas em cima de tudo isso. Ô, Paulinha, faz umas fotos aí pra gente também, viu? Em cima de tudo isso aí, Davi, chegou pessoas lá que estavam perdendo uma profissional que estava perdendo um cliente por causa da voz. Já pensou que loucura? Uma moça que estava perdendo namorado e trabalho também por causa da voz. Claro. Olha que coisa. Né? Porque a maneira como você se comunica muda o seu comportamento. Muda o seu comportamento. Você chega num ambiente onde uma pessoa é ríspida, ela tem uma fala ríspida, ela tem uma fala dura. Afasta. Sim. Chega num lugar onde a pessoa é alegre, ela tem uma vibração, a voz dela tá numa tonalidade. Poxa, ela atrai pessoas. Verdade. Então, a vibração da sua frequência, da sua oratória, muda completamente. Por exemplo, eu gosto do Silas Malafaia. Gosto das pregações dele. Mas ele usa uma frequência alta o tempo todo. Ele tá sempre gritando, né? Sempre alto, uma intensidade. Isso, para mim, não é confortável aos meus ouvidos. Tá. Eu prefiro de uma coisa mais dinâmica, mais altos e baixos, né? Então, como atrai a frequência da voz, né? A oratória é muito importante. Muito importante. Por falar em oratória, vamos ver aqui o Davi. Davi, como você se prepara, tanto espiritualmente quanto na fala, antes de subir no altar, ou no púlpito, ou no palco, para ministrar? Olha só que pergunta. Como você se prepara? Como é que é o seu preparo espiritual, técnico também? Porque você vai falar, você vai ministrar. Porque na igreja, além de cantar, tem um ministro de louvor, né? Que fala, né? Claro, sim. E é importante também ser um cantor que sabe falar da canção, da história. Não é gostoso isso? Sim. Como é que você tem um preparo? Bom, como cantor, eu tenho um aquecimento. Eu fico uma hora e meia antes aquecendo. Olha isso. Porque, Tudo isso mesmo? Sim. Por quê? Eu começo aquecendo os graves, depois eu vou para os médios, e aí eu termino nos agudos e nos falsetes. Você põe aqui esse negócio de Não, é exercício. Exercício então, mesmo. é o TR. Vai ser maravilhoso. Um dos melhores. BR, para musculatura de fora. A língua. Né? Rotação de língua. Isso. E aí, com a mastigação selvagem... Tá. Vai bem mastigado. Vai subindo as aí frases, eu vou... as Isso. escalas. Depois que eu aqueci, porque você tem que colocar no lugar certo, né? Você tem que entrar já com tudo colocado no lugar certo. Aquecido, todos os registros, né, das frequências. Aí eu começo a aquecer os agudos, os falsetes. Hoje eu não aqueci os falsetes. Então... Olha. Suave. Aí dos falsetes, você vai pro belter, né? Que você põe na máscara. Tá. Gente, isso nem na Globo tem, tá?
vai ficar com inveja do meu podcast. Que show! Você entendeu? Você pega o falsete e abre ele num registro aqui, abre bem a glote, né? Abre a laringe e joga ele aqui, né? Aí ele fica uma máscara, voz de peito. É o belter, né? Que os cantores da Broadway usam. Bastante. Parece voz de peito, mas é um falsete. Olha isso, gente, que bacana isso. Isso aí tem que aquecer, né? A Paula faz aula com você em casa, não? Não, mas ela canta super bem, viu? É mesmo? Canta super bem. Ah, fiquei curioso agora, Tem a voz Paulinha. parecida com a Aline Barros. Sério Parece isso? a Aline Barros Próximo cantando. podcast, se a Paulinha não cantar com você, O não timbre vai ter dela podcast. parece a Aline Barros. É sério isso? Parece. Você sabe que eu já lancei muita gente, Sim. né? Ajudei a lançar Sim. também. Eu vou lançar a Paula como cantora Pode desse lançar, ela gospel, canta então. super bem, viu? É. Além do canto, como você trabalha sua comunicação com o público? O olhar, Sim. as pausas, a entonação, que é que nós estávamos falando, né? Então, Isso é algo que você contribui com o tempo? Como é que é? Sim, eu fui desenvolvendo isso com o tempo, né? Então, quando eu comecei a pregar, eu era muito grudado no esboço, Ah, tá. né? Então, eu tinha que ler, Tá. então eu ficava preocupado com o texto. Tá. Minhas pregações duravam mais tempo. Tá. Hoje, não. Deus foi mudando a maneira como eu... Então, você falou de preparo, né? Tá. Se é para cantar, eu vou aquecer. Se é para pregar, eu já começo um jejum, Tá. oração, ouvir a Deus, o que Deus quer que eu pregue naquele momento. tá. Eu não posso subir para pregar o que eu quero. Tá. Eu sou só o alto-falante. Uhum. Eu tenho que subir, estar com ele, escutar o que ele quer que eu fale. Então, eu preciso primeiro escutar para Tá. depois transmitir. Então, eu só vou pregar aquilo que Deus está mandando eu pregar. Não é aquilo que eu acho que a igreja precisa ouvir. Uhum. Quando eu escuto o que Deus quer, então eu começo a buscar os textos na Bíblia que estão de acordo com aquilo que Deus quer falar com a igreja. Então, eu subo para pregar, eu escutei a Deus. E, atualmente, eu já não faço mais esboço. Por 2 motivos. Um, que eu prego há quase 20 anos. Então, existe uma bagagem de conhecimento. Já tá tudo aqui na cachola. Então, é 1 ou 2 versículos. E é porque eu entendi o seguinte. Por que aulas duram só 45 minutos? Porque ninguém consegue absorver mais do que Mais isso. que isso aí. Então, eu falo para alguns amigos que pregam, eu falo assim, eu só prego aquilo que eu consigo lembrar. Tá. Porque se nem eu consigo lembrar do que eu vou pregar, como que você quer que as pessoas que vão te escutar lembrem? Entendi. Tá. Então eu faço uma anotação, uma frase, para eu não perder o fio da meada, o versículo, e dali eu vou pregando. Vou ouvindo a Deus e vou pregando. Porque se nem eu consigo lembrar e eu tenho que anotar tudo que eu vou falar, como que eu quero que o público que está me ouvindo guarde? Então eu preciso entender que eu não posso ser longo demais, eu preciso ser objetivo. E o meu tom de voz tem que ser um tom de voz amigável e natural. Por exemplo, eu não posso falar de um Porque jeito... falando você tem uma voz mais aguda, né? Minha voz é aguda. Então, eu tô falando. Eu não posso, de repente, subir no palco para pregar, num púlpito, e mudar completamente meu timbre de voz, igreja, amada igreja. Vai assustar. É Porque vai sair esquisito. da sua personalidade. Mas a maioria das pessoas fazem isso. Muita gente faz isso. Então, Mas eu condeno isso nas minhas aulas de oratória. você- Porque perde a sua personalidade. é um personagem. Personagem. E eu como... Claro, se eu sou um comediante... Você pode lapidar algumas coisas, Sim. melhorar algumas Sim. coisas. Mas Técnica. perder o seu original da voz, não, eu também condeno isso aí. Então, a minha expectativa é que as pessoas que estiverem me ouvindo pregando, elas tenham a impressão de que elas estão batendo um papo comigo. Sim. Elas desarmam, elas entendem, elas escutam o que eu tô falando, aquilo entra no coração delas. E elas bateram um papo comigo. Você já percebeu... Agora você tem mais bagagem, né? Mas quando você está falando, as pessoas perdem a atenção. Como é que faz para prender a atenção das pessoas quando você está cantando? Eu acho que você cantando, qualquer um... Você abre a voz, qualquer um fica ligado. Acho que cantar Você sabe que isso pelo é uma- potencial da sua voz. Mas e falando? Eu já lidei muito com isso muito tempo, assim. Que eu falo para elas, nossa, foi horrível hoje. Aí, pra minha mãe, pra Paula, por quê? Porque ninguém cantava, ficava todo mundo assim olhando. Eu falei, não, é que as pessoas estavam escutando você cantar. Você lembra uma vez que eu te levei numa igreja presbiteriana? Lembro. A Pinheiros. presbiteriana- Acho que foi Pinheiros. Pinheiros, presbiteriana de Pinheiros. Pinheiros, é verdade. Hoje tá gigante lá, né? Que legal. E a gente... mas é a cultura do presbiteriano, né? Porque o neopentecostal é mais avivado e tal, Isso. né? E aí a gente foi cantar lá, eu, Davi, e terminou, teve um intervalo, o Davi todo preocupado. Tá muito sério, o pessoal tá muito... Acho que eles não gostaram, Samuel, que não sei o quê. Aí nós voltamos pro segundo, né? O segundo tempo, também mesma coisa. Eu falei, Davi, acho que não foi. Terminou no final, todo mundo veio abraçar. Acha que legal. É a cultura e a gente tava preocupado com isso, né? Isso é uma coisa que o cantor,
o pregador, o palestrante precisa se libertar dessa expectativa do que as pessoas estão achando. Ele tem que ter muita firmeza de quem ele é e do que ele tem para falar, do que ele tem para transmitir. Então ele não pode... Lógico que ele precisa ser inteligente o suficiente para se moldar ao público, mas ele não pode se desfigurar para poder agradar aquele público. Então eu não posso mudar a minha mensagem para agradar o público. Eu não posso mudar os meus tons e baixar os meus tons e cantar mal para que as pessoas cantem comigo. Então isso é uma coisa que eu já entendi. Quando eu for cantar numa igreja, dificilmente a igreja vai cantar no mesmo tom que eu, porque os meus tons são mais agudos. Então algumas músicas eu baixo e as outras não dá. Mas aí você não está no âmbito congregacional, né? Sim. Você está mais tranquilo. Quando eu estou no congregacional, eu vou cantar músicas mais graves, eu vou me limitar. Sim. Então eu preciso entender isso. Então eu preciso me desprender dessa expectativa, porque senão eu fico flutuando na minha firmeza, na minha segurança. Então a minha segurança não vem das pessoas como cantor, minha segurança vem da minha técnica e do que eu sei fazer bem. Minha segurança como pregador não vem da aceitação do público, minha segurança na pregação vem daquele que está mandando pregar. Porque muitas vezes eu vou pregar coisas que o público não quer ouvir, mas ele está mandando falar. E aí eu tenho que ter coragem para falar. E muita, né? Muita. Sim. Porque às vezes as pessoas não vão gostar do que eu vou falar. E aí, Davi? E aí eu ouvi um cara dizer assim... Você é autêntico, né? Passou seu recado, gostando ou não, foi embora. Eu aprendi uma coisa. Diga a verdade com açúcar. Como é que é isso, dizer a verdade com açúcar? Explica aí para o nosso público. Chega alguém e fala assim... Eu vejo alguém cantando e ela desafina, ela canta super mal. Aí ela... eu fui bem. Eu falo assim... Olha, irmã... sorrindo, né? Nossa, foi uma unção, assim, a gente vê Deus na sua vida, mas a irmã canta mal. A irmã desafina. Precisa melhorar a sua afinação. Sempre com um sorriso, entendeu? Entendi. Tipo, na verdade, com açúcar. Quando alguém tá com um mau hálito. É um amigo, você precisa avisar ele que tá com mau hálito. Você fala assim, amigão. Tem que avisar. Cara, você tá na hora do chicletinho. É uma verdade com açúcar, entendeu? Entendi. Chega com chiclete e fala, irmão, sim. Pode acontecer. Então, assim, sempre diga a verdade, mas põe um açúcar. Jesus fazia isso, né? Jesus fazia muito bem, né? Qual era o açúcar de Jesus? As curas, os milagres. Sim. Quer um açúcar melhor do que esse? Não tem. Ele primeiro juntava todo mundo, curava todo mundo. É o açúcar. Uau! Parecia abelha vindo pro açúcar, né? Quando eles sentavam, aí ele trazia a verdade. Aí ele pregava, exortava, ensinava. Né? Mas sempre com muito amor, né? Muito amor. Muito. A gente não pode perder o respeito. Às vezes claro, eu já devo ter feito isso, né? Às vezes o pregador pede o respeito com as pessoas. A gente se encontrou a última vez, foi no show do Kirk, né? Isso. Você gostou do show? Ou vai falar com açúcar? Ou vai falar a verdade com açúcar? O show do Kirk Franklin eu não assisti. Ah, não? Não, eu fui embora antes. Foi embora. O meu filho estava cansado, a gente estava lá a tarde toda, eu fui embora. O Kirk é fantástico. Ele é como é que é? O show? Ele é um showman, ele é um entertainment. Só que assim, ele dança e conduz. Sim. Né? Ele é um conductor. Ele não é um cantor. Não. Não, então, mas é um show fantástico. Muito incrível. bom, Ele é demais. A banda. Eu vi os vídeos, eu vi que ele colocou alguns cantores para cantar a Paloma, a Posse, super. Tom, a Jéssica. Jéssica. Ele é muito simpático, né? Ele é. O artista tem que ser simpático, sempre. Sim, sempre. Verdade, o artista, né? O pastor também tem Como que ser que anda os artistas gospel? É outro assunto para um outro programa. Nas câmeras ou nos bastidores? Pois vai fazer inimizade. A verdade com açúcar. Cuidado, hein? Eu não falei nada demais, nem falei nome. Né? Ai, meu Deus. Davi. Esse é o Davi. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Nós estamos encerrando. Infelizmente. Que pena. É muito assunto, é muita coisa, gente. Falamos do clipe, bacana. Falamos do livro. Sim. Falamos de igreja, falamos de carreira. Você sabe que oratória... Ela vai cuidar do apresentador, do palestrante, do professor. Mas a oratória, eu tenho defendido isso, muita gente está gostando, é para a vida toda, né? Sim. Acabei de falar que uma menina perdia relacionamento por causa da voz. Sim. Ela não palestrava, né? Então, oratória é para o dia a dia. Né? Você vai fazer oratória com a sua esposa quando você fala que a ama. E às vezes numa conversa séria. Porque dependendo da situação... do ambiente, você muda a sua voz.
Claro. Dentro dos seus timbres, dentro da sua personalidade, mas você muda. A voz de comando. Sim. Voz romântica. Sim. Voz de aula. Muda a frequência. A frequência, né? De um bojo. Dentro dessa frequência tem todo o bojo. Dicção, respiração, interpretação. Eu falo que... Eu vou te dar umas aulas. Você não precisa, mas eu vou te dar umas aulas porque você vai ver. A cereja do meu bolo é interpretação de texto, cara. Uau. Isso é maravilhoso. Legal. Isso é show. Então eu dou um texto para a pessoa e falo assim, ó, agora você vai falar esse texto para mim sorrindo. Mas como assim? E tem gente que trava, não consegue. E achou que... Tem gente que vai muito bem. Agora você vai ler esse texto chorando. Agora você tem que chamar muito a minha atenção. Agora você está falando para 300 pessoas, agora você está falando para 5. Muda completamente o texto. Sim. A voz. Então isso é importante, né, Davi? Muito. Muito importante. Porque todo mundo está comunicando alguma coisa. Sim. Sempre. Sim. A comunicação existe o tempo todo. Como eu falo, um médico, ele precisa comunicar um diagnóstico difícil. Sim. Ele precisa mudar o tom de voz dele. Mudar o tom de voz. E era a pergunta que nós praticamente já respondemos. Você acredita que todo ministro de louvor deveria desenvolver também oratória? Com certeza. Porque ele precisa se comunicar com a igreja. Sim. Ele vai falar de uma música alegre. Ele quer levar a igreja a um momento de celebração. Irmãos, vamos celebrar porque... Irmão, vamos celebrar alguns famosos. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Sim. Ó dia, ó céu. Sim. Que alegria é essa? É verdade. Tem que ser alegria. Vamos cantar! Não é, a pessoa, ela muda a frequência dela na oratória para o ambiente que ela quer gerar. Sim, e muitas vezes, Davi, a pessoa, é o oposto. A pessoa forçando a barra, querendo jogar a turma tudo lá para cima, mas o ambiente já é mais calmo. O ambiente já é mais... Às vezes Deus está mexendo no sensível ali da pessoa, está chorando. Então, uma hora a mais de você ter uma voz mais... Né? Você tem que ser dirigido. Bem, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, né? Isso é muito importante. Nós não somos só uma voz, nós somos uma voz que escutou uma voz. Sim, é verdade. Aliás, Deus formou o mundo através da voz dele. Olha que lindo isso. Fantástico, né? A melhor oratória do mundo. Do mundo. Tudo começa com voz. Você vê que coisa? O bebezinho está nascendo lá para saber se ele está tudo bem ou não. O som da voz. Da voz chorada. Senão, olha que coisa, que loucura, né? A voz é... A voz criou todas as coisas, né? Todas as coisas. Tudo foi criado Tudo foi criado através pela palavra. É porque a voz de no Cristo, hebraico... a voz de Deus. No hebraico a palavra é dabar. Tô vendo que você estudou um pouquinho de hebraico, hein, Davi? Eu tô aprendendo com alguns amigos. Que legal. Então é o dabar de Deus. O dabar é a palavra criativa. Sim. Então, existem várias palavras para palavra, mas dabar é isso. Quando Deus fala, haja luz. É isso. Isso é o dabar. É o dabar de Deus. Haja luz. Como ele falou isso aí? É uma frequência que gerou uma frequência material. É o invisível que gerou o visível. Olha isso aí. É incrível. Gente, eu só conversei com essa figura simpática, maravilhosa, meu amigo, né? De longas datas. Eu lembro da vizinho lá. Aliás, eu fui também a primeira pessoa a levar o Prismachine para Lins. Foi. Eles pediram lá, eu falei com a Sônia. É verdade. Nos conhecemos no acampamento. Samuel, dá uma força lá pra gente tocar na Lins. Dali, meu filho, nós não saímos da Lins mais. É verdade. Então, eu fico feliz, né, de poder fazer parte da vida do Prismachine, toda a galera que eu amo. Esses dias eu vi o Testinha? Sim, Bispo Luciano. Bispo Luciano. A menina olhou, como assim Testinha? Testinha. Esquece, deixa pra lá, Bispo eu falei. Luciano. Davi, Deus abençoe sua vida. Obrigado, querido. Paulinha, se quiser ficar aqui do lado, o pessoal te ver, pode vir, Paulinha, esposa do Davi. Vem cá, Paulinha, ó. Vem cá, sorriso lindo. Quantos anos de casado? 20. 20 anos. 20 aninhos. Olha isso aí. 2 filhos. 2 meninos. Como é que chama? Davi? Davi com 14. Você vai ter que abaixar um pouquinho, amor, lá. Agora sim. Aí, agora foi. Agora foi. Isso. Ou naquela ali, amor. Aquela ali também dá. Agora foi, ó. Que legal. Diego, você quer vir dar um oi pra turma, Diego, ou não? Não. O Diego falou, não, ele é que nem os diretores antigos, não pode aparecer. Não aparece. Diego, obrigado pela força. Todo o pessoal do estúdio aqui. O Cadu, é isso? Cadu, galera toda. Como é que chama o estúdio mesmo? Seu Podcast Estúdio? Obrigado, Seu Podcast Estúdio. Hoje foi aqui a gravação, Davi. Muito legal, gostei muito do ambiente, muito divertido. Maravilhoso, né? Gostei também. Davi, suas palavras finais, agradecimento. Quero te agradecer, né? Obrigado pelo convite.
dizer que eu sou grato pela sua vida. Amém. O quanto que você já me abençoou. Quantas portas você já abriu para mim. Vamos abrir mais. E eu fico feliz de participar desse podcast. Eu sei que é o primeiro de muitos. Sim. Que eu voltarei. Não, ele precisa voltar, gente, com muito mais tempo. Sim. Eu prometo isso, certeza. Davi. E quero falar com você que tá me vendo agora, tá ouvindo a gente. Queria dizer para você que se a sua vida tá difícil e você ainda não conhece a Jesus, você não precisa ir a uma igreja. Você só precisa, onde você estiver, fechar os seus olhos e pedir para Jesus entrar na sua vida. E algo sobrenatural vai acontecer na sua história. Porque Ele quer fazer parte da tua história. Ele vai mudar a tua história. Isso vai ser incrível. Faça isso ainda hoje. Gente, que lindo. Eu ia dar essa mensagem, não preciso mais. Deus abençoe sua vida. Beijo. O Jô Soares falava um beijo do gordo. Do gordo. Eu falo um beijo do magro. Do magro. Um beijo do magro. Obrigado, querido. Deus abençoe. Que legal. Modestamente.